Oi! Sejam bem-vindas ao Pode Agir. Hoje a gente está com uma convidada super especial que vem aqui de coração aberto para ensinar a gente o caminho do céu. Eu quero apresentar para vocês Lena Parente. Uma salva de palmas, auditório. Lena, obrigada, gente. Estava aqui de trás das câmeras, já estava agradecendo a ela pelo seu tempo, né? Eu achei de suma delicadeza você querer entender o que a gente ia conversar. Olha, assim, eu achei fenomenal, porque isso já fala muito sobre o seu caráter, né? Onde eu vou botar meus pés, onde eu vou estar, o que eu vou me expor. Então, obrigada. Se você disse sim, é porque eu acredito que ela viu um propósito aí por trás. Obrigada a vocês pelo convite. Então, sempre que eu sou convidada, eu sempre tento entender qual é o propósito do programa, porque às vezes as pessoas querem que eu fale uma coisa sobre a qual eu não falo, e aí eu sempre tento, né, encaixar o que a pessoa quer ouvir com o que eu quero falar. E foi por isso que eu tentei alinhar antes. Então, Lena, se apresente. Você é mãe, católica, esposa. Fala quantos filhos você tem, o nome deles, idade. Fala pra gente. Eu tenho que olhar pra câmera, né? Escolhe aí a câmera que tu quer. Então, meu nome é Lena. Eu, de formação, sou médica anestesista, né? Me formei em 2008, acabei a residência em 2011, em Campinas, na Unicamp. Depois fui trabalhar em São Paulo, voltei para Teresina, casei em 2012. Hoje eu sou mãe de 5 filhos, né? Uau. Então, a mais velha tem 11, que é a Júlia, o João tem 9, o André tem 4, a Helena tem 2 e eu tô grávida da Kiara, que tem 5 uma salva meses. de palmas! Que nome lindo, Kiara! E a turminha já tá toda aí esperta, querendo chegar mais um bebê. Eles ficam super animados quando eu engravidei do André, quando eu engravidei da Kiara, eles já ficam pensando no próximo, o que vai ser e qual é o nome. Então já tem a casa de apostas, né, de homens e meninas. Ai, que legal. Vamos lá, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que você, de fato, deixou de ser médica. Sim. Deixou de ser médica, não sei se é assim que a gente fala, né? Não está exercendo a medicina. Sim. E a medicina, para nosso estado do Piauí, na realidade, para o Brasil, é o suprassumo da profissão. É tipo, você é médico, então você está, assim, no 1% da... Quase no Olimpo dos deuses, o Olimpo dos deuses, você é médico, e aí você veio e deixou a medicina. Mas fala pra gente um pouquinho dessa decisão e qual foi o motivo de você deixar a medicina. Então, não foi nada assim. Parece que foi em 2 dias que eu decidi, né? Quando eu vou tentar transpor em palavras. Mas foi uma transição gradual. Primeiro porque, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha a intenção de começar a ensinar as crianças em casa. Então, tirei as crianças, né, da escola oficial onde elas estudavam, comecei a ensinar em casa. Elas estavam matriculadas como era um ensino remoto, digital naquela época, então elas estavam matriculadas em outra escola e eu acabei tendo a liberdade de ensinar como eu queria, né? Tinha as provinhas que elas faziam ali, que também não eram, né, assim, grandes coisas, assim, elas não assistiam às aulas, eu comecei a ensinar por conta própria, depois eu desmatriculei mesmo, então fiquei em casa 2 anos ensinando os meninos. Como eu estava grávida do meu 3º filho, eu acabei entrando de licença do hospital, que isso já era por 2019, 2020. E o que acontece é que depois, 6 meses de licença maternidade, mais licença, né, continuou um pouquinho a licença amamentação naquela época para as grávidas. Engravidei da minha 4ª filha, engatei, nova licença. Quando foi fevereiro de 2 anos atrás que minha licença de fato encerrou, então eu tive que tomar uma decisão. Nessa altura do campeonato, a escola já tinha sido criada, né? Eu acabei não falando aqui, mas hoje eu sou diretora de uma escola católica de educação clássica que chama São José o Rio. E a escola surgiu, na verdade, por causa do ensino domiciliar. As pessoas mandavam mensagem, ficavam sempre, eu vou mandar para casa da tia Leninha, vou mandar para a escola da tia Leninha, recebe meus filhos, recebe amanhã, vou mandar semana que vem. E aí eu acabei conhecendo outras pessoas que tinham intenção de abrir uma escola. Na verdade, eu nunca pensei em abrir uma escola, nunca pensei em dirigir uma escola, mas as coisas foram fluindo. Sim. E de maneira que eu não pude mais voltar atrás. Perfeito. Então, quando a Helena nasceu, de fato eu tive que tomar uma decisão.
E aí eu optei em continuar fazendo aquilo que eu já vinha fazendo. Então, pedi demissão, né, mesmo do meu emprego. Do outro, eu entrei em licença sem vencimento. Sim. E que vence agora, o hospital já até entrou em contato comigo e falou, olha, eu tô grávida, vocês me aceitam de volta? Falei que tão jocoso, claro, né, não vou voltar, não tenho mais como voltar. Então, de fato, a transição da medicina para a educação, para a pedagogia foi suave. Foi ao longo de 3, 4 anos. Mas houve um dia em que eu tive que tomar uma decisão, que foi o dia que eu fui pedir demissão. E não é tão fácil, né? Eu falei, caramba, será que eu vou ou não vou? E aí, quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem, não enviou o processo, que eu vou pensar até segunda-feira. Ela, doutora, já enviei. Graças a Deus que você já enviou, assim, eu não tenho mais como pensar. E foi isso, não foi fácil, mas era necessário, porque eu não tinha mais como voltar atrás, assim. Quem põe a mão no arado e olha pra trás, né? Então, eu não podia mais fazer isso. E eu só continuei aquilo que eu já vinha fazendo. Vamos aqui com calma. Ela já contou aí toda a história e ó, resumiu. Então, na pandemia, você começou a acompanhar seus filhos. Na época, foi um termo que ficou muito, né, conhecido, que é o homeschooling. Você falou educação domiciliar, né, a mesma coisa. Acho que foi dessa época, Lena, que eu te conheci também. Então, acho que essa época foi uma dor muito grande de vários pais, né? O que os meus filhos vão fazer? Eu mesma tirei os meus filhos da escola, diferente de vocês, eles eram muito pequenos, então deixei eles só brincando mesmo. Eu tenho 2, o Laio, que tem 7 anos, e o Theo, que tem 5. Também passei por uma transição de carreira, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E foi nessa época que esse termo ele ficou muito conhecido. Porque o Brasil inteiro começou a se falar sobre isso. E eu lembro demais que foram projetos e projetos aí na Câmara, né? E dizendo que queriam barrar os pais da educação domiciliar. Foi toda uma briga por conta disso. E eu queria saber como que você trouxe para você essa educação? Você como educadora, era você que educava? Você tinha um material a seguir? Ou você já tinha uma pegada ali de professor? Ou tinha alguém te ajudando? Explica pra gente. Eu lembro, esses dias... Por acaso eu estava lembrando disso. Desde pequenininha eu sempre estudei só. E a maneira como eu estudava era ensinando. Então eu entrava no meu quarto, fingia que o armário, que o guarda-roupa era uma lousa e eu estava lá dando aula para os meus alunos. Então eu só estudava dando aula. Dava aula para tuas bonecas, porque eu era dessas. Para as bonecas ou para os alunos imaginários ou para quem fosse, mas eu estava sempre dando aula. Então alguma coisa, né, assim, de vocação já estava ali, né, de impotência ali, né, organizada, alguma coisa rudimentar, né? Não vou usar a palavra potência, alguma coisa já estava ali latente. E o que acontece foi que eu comecei a estudar educação em 2017, quando meu filho, que tinha na época 2 anos, passava assim, horas e horas no YouTube. E eu comecei a pensar, caramba, isso não pode estar certo, porque isso aqui está idiotizando a criança. Ele não conseguia contar, a escolinha ali na época já estava apresentando as letrinhas, ele não conseguia aprender as letras, e era assim... um pouquinho maiorzinho, lá, sei lá, 2 anos e meio, 3 anos, quando as crianças já contavam, já sabiam de 1 a 10, ele não conseguia fazer isso. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada com esse menino. E eu não acho que ele tenha diagnóstico. O que será que pode estar errado aqui? E aí eu e meu marido começamos a conversar muito sobre isso. Eu falei, essa televisão aqui. Eu lembro demais, ele ficava assistindo um desenho no YouTube, que era um Hulk subindo e descendo a montanha-russa. E era só isso. Falei, esse negócio aqui tá deixando esse menino regredindo. E aí foi quando eu tomei a decisão de tirar as telas, sem saber, assim, dessa polêmica toda de tira-tela, não tira-tela. Até porque eu acredito que essa polêmica da tira-tela veio depois também de pandemia, né? Então você já foi antes, você já teve essa sensibilidade. Isso, em 2017 eu resolvi tirar mesmo, né? Então tirei total, 100%. Falei, ninguém vai mais assistir aqui. Isso teu filho mais velho? O segundo filho. O segundo filho, porque a minha primeira filha sempre foi muito esperta, então ela assistia pouquinho ali, mas eu não achei que aquilo tinha um prejuízo pra ela. Me parece que tem umas crianças que elas não ficam assim, muito tempo em tela e tem outras que já gostam mais. Então, ele tinha uma dependência clara das telas. Eu sabia que intelectualmente ele estava sendo prejudicado. E sim, eu deixava por puro comodismo, porque era bom deixar lá enquanto eu ia fazer alguma coisa. Então a criança estava sob controle, né? E eu podia fazer o que eu quisesse. E além do que eu ainda trabalhava muito nessa época, né? Trabalhava ainda como anestesista. E plantão. Plantão, né? Regime de anestesista é plantão, né? Assim, hoje que a gente começa a ver uma transição para o consultório, né? Para as consultas para anestésicos ou para clínica de dor, mas na época então ainda era muito plantão. E aí nós decidimos ser radicais, tiramos mesmo tudo. E aí eu comecei a notar alguma diferença, mais ou menos ali 1 semana depois. Ele chorou muito, muito, né? Assim, foi um detox, né? Quase assim de um viciado. E aí
eu comecei a perceber que ele ficou uma criança mais calma, que ele estava obedecendo melhor. Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu preciso estudar. Então, eu comecei a procurar fonte de estudo por essa época, que era 2017. Eu encontrei algumas pessoas no Instagram que estavam começando a falar sobre isso, mas comecei a procurar livros de referência. Eu lembro que os 2 primeiros livros que eu li, e eu vou deixar a sugestão, né, para quem quiser, são Educar na Curiosidade e Educar na Realidade, da Catherine Lecuyer. E eu achei fantástico aquilo que ela estava apresentando sobre, de fato, educar as crianças no mundo real, não no mundo digital. E aí ela foi embasando tudo aquilo que eu estava pensando, e eu ainda não conseguia expressar, porque eu não tinha ferramentas linguísticas ou ferramentas de base científica para explicar. E ela traz estudo científico. Então, quando eu li, ele parece que um mundo se abriu. Eu falei, eu quero viver isso aqui. Então, comecei a estudar mais e mais. Quando a pandemia chegou, respondendo a sua pergunta, que foi no final de 2019, eu já tinha muito material. Já estava pronta para aquilo. Eu já tinha estudado muito. Eu já sabia o que eu precisava. Era só fazer o arroz com feijão bem feito, sabe? Porque a gente vê muito hoje essa questão de tecnologia na infância. E aí as pessoas se perguntam, você é contra tecnologia? Claro que eu não sou. Claro que a gente vive num mundo que é claro digital. Que eles vão ter maturidade para isso. Só que é na primeira infância, não é na primeira infância. Não é até 7 anos, não é até 10 anos que a gente tem que dar esse celular para as crianças. Um pouquinho mais velhos, porque antes disso a gente tem que instituir o hábito da leitura. Pais, vocês não vão conseguir isso se vocês derem o celular para os filhos de vocês. A gente tem que dar ferramentas para constituir o imaginário dessas crianças, a imaginação mesmo, porque a gente pensa através de palavra, então a gente precisa desse repertório de vocabulário, a gente precisa desse imaginário, porque depois a pessoa se vê diante de um problema, de uma situação, ela não sabe resolver, porque ela não tem imaginação para isso, porque ela não sabe quais são as possibilidades, porque ela não explorou literatura, porque ela não viveu através dos livros, ou porque ela não viveu no mundo real. Ela viveu no mundo do metaverso, ela viveu no mundo digital, que não é real. Então, o que acontece foi que, quando a pandemia chegou, eu já tinha muita coisa preparada, de materialzinho que eu preparava para tentar ensiná-los. Eu não conseguia por causa do horário da escola, por causa do meu trabalho. Então, o fato é que, quando as coisas aconteceram, eu tinha a faca e o queijo na mão, porque eu passei a ter tempo, já que eu entrei de licença, e eu tinha material. Então, falei, sai tudo isso aqui, vai entrar aquilo que eu quero fazer. E aí eu tive toda a liberdade de fazer aquilo que eu fiz durante 2 anos. Você teve medo, assim, de... Eu nunca tive medo, porque eu sempre tive segurança do que eu estava fazendo. Sempre tive segurança. Quem teve medo foi meu esposo. Então, no começo, ele, não, de jeito nenhum, você tá doida, como é que a gente vai fazer isso? Mas quando ele começou a ver os primeiros frutos, tira a tela, dá poesia para essas crianças memorizarem, vamos procurar vocabulário, vamos começar a procurar as palavras difíceis no dicionário, vamos aprender... e aí, então, ele começou a ficar encantado com o resultado. E aí, eu lembro que foi junho de 2020, ele olhou pra mim e falou, pode tirar. Desmatricula, tira da escola. Nossa, tudo. E aí, foi, assim, uma alegria. Eu lembro que, na véspera, a gente costuma, todos os domingos, almoçar com a minha família, no sítio do meu pai. Então, a gente estava voltando do sítio, paramos no McDonald's. Ele desceu com os meninos para lanchar e eu falei, eu queria ficar no carro, mas eu só queria chorar. Porque eu não conseguia mais viver aquilo. Eu parecia que estava entregando meus filhos para um açougue. Entendi. Porque eu já estava preocupada ambiente, com as ideologias que eu estava vendo ali de maneira muito rudimentar, sabe? De maneira muito silenciosa, mas eu já estava vendo. E aquilo que era feito, eu falava, eu sei que pode ser melhor, eu sei que pode ser melhor, eu sei que a gente pode fazer outras coisas. Não que a escola fizesse de maneira totalmente ruim, nem vou falar isso, né, lógico. Mas que eu sabia que eu queria ir por outro caminho. Eu não queria ir no caminho da pedagogia moderna, eu queria ir por outro caminho. E aí eu fiquei no carro chorando, pedindo intercessão da Virgem Maria, né, eu sou católica, então, de fato, naquele dia eu pedi muita intercessão dela, e no dia seguinte foi o dia que as coisas aconteceram. Ele falou assim, tô livre. Agora eu posso fazer aquilo que eu quero, e aí foi quando as coisas começaram. Mas você falando, é muito certo isso. Eu estudei a minha vida, quer dizer, a minha vida inteira não, mas ali até os 12 anos, na escola Santa Helena. Não sei se você conheceu ela. Sim, que era aqui, era pertinho aqui, não era na 7 de setembro ali no centro. A escola Santa Helena, na época tinha um diocesano, né, Colégio das Irmãs. E eu lembro demais, era exatamente essa educação que a gente tinha lá, que hoje eu vejo muito aplicando no Sanches, que é a educação do poema, que é a educação da tabuada, né? Da tabuada.
tabuada do dicionário. Eu anotei aqui, assim, palavras difíceis no dicionário. Eu disse, meu Deus, era muito... Cópia, caligrafia, coisas que não se faz mais Caderno de hoje. caligrafia. Então, o passado, né, eu trazendo isso quando eu vejo as minhas sobrinhas estudam lá no colégio do Sanches, e eu vejo, eu disse, meu Deus, era muito eu naquela época, era muito meu irmão naquela época. Já no meu caso, Lena, os meus filhos, eles estudam num colégio que é o oposto. Só que é um colégio com valores que eu acredito, né? Que é na Great International School. Eu tenho um sonho, uma vontade muito forte de morar fora. E aí eu já penso disso, não, eu preciso preparar eles para o que há de vir. E no meu caso, e aí eu lembro demais que quando eu fui decidir sobre escolas, né? Eles vinham de uma escola, eu já estava ali também, não quero essa escola, não sei se essa escola é para os meus filhos, e eu fui decidir sobre as escolas que eles iam entrar, eu entendi que eu não ia ter uma escola de educação clássica do jeito que eu acreditava, né? Se eu quisesse uma escola, eu tinha que fazer uma pra mim, do jeito que eu acreditava. Foi isso que eu fiz. Aí eu disse, meu Deus, eu vou colocar eles na Great, que é um colégio que eu amo de paixão, mas eu preciso saber entender o que eu vou esperar lá e o que eu tenho que fazer em casa. E eu me deparei com o e-book da Samia Massili, que eu acho que ela foi muito feliz quando ela fez esse e-book. After Schooling, né? Exatamente, o After Schooling. Por quê? Porque como estava muito em alto o homeschooling, muitas mães chegavam para mim culpadíssimas. Meu Deus, eu tenho que fazer homeschooling com meus filhos. Meu Deus, a escola tá deixando meu filho assim, assim, assado. Só que a gente sabe que não é a realidade de muitas mães, e nem porque elas não possam parar de trabalhar ou coisa do tipo, mas por conta do estudo, da vocação. É bíblico, né? O dom do mestre, ele é bíblico. Então, tem pessoas que têm a vocação de ensinar e tem outras que não têm, mas era assim, uma angústia eu escutar. Nossa, as pessoas se comparavam com a Samia Massili na internet, aquela coisa toda. E aí, eu também, tá? As pessoas, eu me incluo nisso. E aí, quando a Samia fez o After School, eu disse, achei. E aí, quando ela trouxe de forma muito sucinta o que você tinha que acompanhar, o que seu filho estava estudando na escola, o que ensinar os dons do Espírito para ele, né? Ensinar o caminho do céu para ele, para que ele entenda e chegue na escola e ele seja bem posicionado no que ele quer. E aí aquilo meio que acalmou meu coração, sabe? Eu entendi, eu disse, é isso, né? Eu preciso ter olhos de águia para a educação dos meus filhos, mas eu preciso entender, balancear de fato quais são esses valores aqui que minha família porque eu tenho um irmão e o meu irmão é completamente diferente de mim no que ele pensa sobre... Não é nem no que ele pensa, a gente pensa as mesmas coisas e sonha as mesmas coisas, mas na forma de criação. Até porque o meu são 2 homens, então eu tenho que criar homens fortes e corajosos. E ele tem 3 meninas, então ele tem que criar 3 meninas do provérbio da Bíblia. Então, quando ela fez esse e-book, eu disse, nossa, obrigada, Samia, obrigada. E eu lembro demais também que eu assino... o curso dela, né? E teve uma aula que me chamou muita atenção, que ela dizia assim, que as crianças que têm pais ativos e pais vivos, não foi essas palavras, mas a criança tá indo bem arrumada para a escola, unhazinha cortada, a criança é bem cuidada, naturalmente a escola trata de uma forma... Não é que ela trata de uma forma diferente, mas a escola sabe que os pais estão ali prestando atenção, entende que os pais estão presentes, são pais presentes. O que você pensa sobre isso? Isso faz sentido? Sobre essa angústia da pandemia. Então, a primeira coisa, eu tenho que defender as escolas, porque ninguém estava preparado para o que aconteceu. Sim. Né? Então, às vezes os pais falam, o ensino ficou muito fraco, mas ninguém sabia quanto tempo ia durar, para onde ia ir, né? Onde a gente ia chegar. Então, aquilo ali, na verdade, eu acho que foi o melhor que elas conseguiram fazer. Sim. Né? Então, assim, eu tenho essa convicção que estavam todos tentando fazer o seu melhor, né? De fato. E o que acontece é que, mudando de assunto você entrou na questão da Samia, é que no Instagram a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. E ter muito pé no chão de saber que nem tudo está dito. Lógico, né? Então, uma mulher que aparece, e ela é uma referência, vou deixar isso claro. Sim. Né? Assim, nossa, né? Samia é Samia. Ela também é uma referência para mim, ela me ajudou muito no começo, eu seria eternamente grata a ela, ao esposo, à família dela. Mas o que eu quero dizer é que
nem tudo está dito. Sim. Ela aparece sempre arrumada, sempre falando de algumas coisas. E o que fica no nosso imaginário é que aquilo acontece 100% do tempo. Perfeito. Os meninos, quando ela colocava mais, né? Ela postava mais os meninos, hoje ela já posta menos, mas quando eles apareciam, ela também não filmava os meninos brigando, como eu também não filmo. Então, o que fica no imaginário das pessoas é que os meus filhos ou os delas são 100% educados, que não brigam nunca, que têm um apreço apenas por coisas boas. Isso não é verdade. Perfeito. Porque todos nós nascemos com a raiz chamada pecado original. Então, nós todos temos uma tendência à maldade, de alguma maneira, né? Ou assim, por assim não dizer maldade, mas o que acontece é que a nossa inteligência deixou de buscar a verdade, né? A nossa vontade deixou de buscar a bondade. Então, é isso mesmo. Então, assim, essas coisas, elas estão obnubiladas pelo pecado original. De maneira que a gente vê isso muito claro na criança de 3 anos, quando ela briga, o egoísmo. E essas coisas, elas não estão no Instagram. A gente não está mostrando essas brigas. Nem eu estou, nem ela está. E, então, as pessoas acabam absorvendo apenas o lado bom de quem está lá, né? E acabam se comparando e se obrigando a ser aquilo que elas estão vendo. Porque quem não quer ser uma mulher bem-sucedida, uma mulher espiritual, uma mulher bem arrumada, uma mulher que tem filhos educados, todo mundo quer ser. Sim. E de fato ela é. Mas existem coisas que não estão declaradas e que também acontecem, porque a gente não pode achar que as crianças nunca brigam, que as crianças nunca aprontam, que a gente não precisa corrigir, porque se fosse assim, eles já estariam prontos para o céu. E isso não é verdade, porque educar é um trabalho de uma vida inteira. Então, mesmo os meus filhos, ontem mesmo, vou dar um exemplo, todo livro que minha filha lê, a mais velha, ela tem que fazer uma redação sobre o livro. Então, assim, é um acordo. Na verdade, não é um acordo. Tem que fazer. Então, acabou de ler o livro, você vai fazer um resumo sobre o livro, em 4 parágrafos. E ela já estava no 3º livro seguido que ela tinha lido. Assim, nas últimas 4 semanas, ela tinha lido 8 livros. Né? Ela assim, é uma devoradora de livros. E eu tenho, na verdade, que tomar cuidado com isso, porque tudo aquilo que é excesso pode virar um vício. Entendi. Então, de vez em quando eu preciso, Júlia, suficiente, já leu muito hoje, vamos viver a vida real, porque senão você acaba vivendo muito dentro dos livros e acaba deixando de viver a vida real. Então, São Tomás já dizia, a virtude está no meio, não está nos excessos. E isso a gente precisa trazer para tudo na vida. Então, o que acontece? Era o 3º livro que ela estava lendo seguido ali, ela tinha feito resumo dos 5 anteriores, e sem o resumo, eu falei, você já fez resumo daqueles livros? Aí ela falou, não. Eu falei, então agora você vai parar de ler e vai fazer o resumo. E aí ela se exaltou um pouco e falou, eu não quero fazer resumo. Eu falei, mas não estou perguntando se você quer, minha filha, você precisa fazer. Daqui a 5 anos, aí lá vem a história de mãe, daqui a 5 anos você vai olhar pra trás e falar, nossa, minha mãe estava certa, ela, eu nunca vou fazer isso, eu não quero. Eu falei, filha, você acha que eu só faço o que eu quero na vida? Você acha que quando eu vou pra escola, atender BO de professor, ou atender pai que quer reclamar de bobagem, ou atender criança brigando, eu tô fazendo o que eu quero? Eu não tô, minha filha. Você acha que eu deixei uma profissão em que eu era muito bem remunerada porque eu quis? Não deixei. Eu fiz isso porque eu sabia que eu precisava fazer. Eu sabia que eu tinha um dever moral com esses pais. E meu diretor espiritual sempre fala isso. Você precisa ficar perto dos pais e formar os pais porque eles não podem dar o que eles não têm. E você tem algo para dar para eles. E eu coloquei isso pra ela. Eu não faço só o que eu quero. Eu tô fazendo isso aqui por um dever moral. Porque eu sei que eu posso ajudar essas pessoas. E você também vai fazer isso por um dever moral seu. Porque seus pais estão pedindo pra você fazer. E porque é bom. Porque não adianta você ler muito e as ideias ficarem desorganizadas na cabeça. A gente fala melhor, tanto mais a gente escreve as nossas ideias. Toda vez que eu vou dar uma aula, eu não dou uma aula lá só em tópico. Eu escrevo a minha aula inteira antes, como se eu estivesse falando com você agora. Porque as ideias se organizam melhor, tudo fica mais claro, mais sucinto. Você vê, não, isso aqui parece que na minha cabeça fazer ideia, mas eu não estou conseguindo transcrever em palavras. Então a gente precisa organizar essas ideias e foi isso que eu fui colocando com ela. É formar. Então, os nossos filhos não estão prontos, nós não estamos prontas. O que acontece é que é dever de uma vida inteira, isso que a gente vai levar anos. E mesmo na vida adulta a gente vai ver que tem coisa que não ficou bem formada. Sim. Mas eles têm uma coisa chamada liberdade humana, tem uma potência chamada vontade, então a gente só pode ir até certo ponto. E aqui a gente tem que dar o nosso melhor e sabendo que mesmo quando a gente der o nosso melhor, ainda assim alguma coisa pode dar errado, porque eles vão ter toda a liberdade de decidir. Mas o contrário, se a gente não fizer aquilo que é bom para os nossos filhos, aí as coisas têm muito mais chances de dar errado desde o começo, que é o que a gente está começando a ver com esses vídeos de disciplina positiva que estão pipocando.
Mas é lógico, eu não falo lá abertamente contra a disciplina positiva, porque eu acho que cada um vai descobrindo o seu caminho. Sim. Né, assim, existe um autor espanhol que diz: o caminho se faz ao caminhar, é Ortega y Gasset. E isso é verdade mesmo, o caminho se faz ao caminhar. A gente vai traçando uma trilha e às vezes vai tendo que recalcular a rota. O que acontece é, se você deixa uma criança fazer tudo o que ela quer desde o início, é claro que vai dar errado. Porque nenhum adulto faz o que quer na vida, só o que quer. Porque a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que ir pra academia, a vida espiritual. E tem coisa que é custosa mesmo. Tem assim, às vezes você tá convivendo com um colega de trabalho que você não quer conviver e com quem você precisa conviver, sim, respeitar, amar de certa maneira, suportar uns aos outros, suportar. Então a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta na vida adulta. E se a gente não ensina isso desde pequeno para os nossos filhos, eles não vão simplesmente um dia aprender como num passe de mágica. Perfeito. Vão crescer como crianças mimadas, crianças fracas, porque nunca foram frustradas, porque nunca aprenderam o valor do sacrifício. E a gente tem que colocar isso, o valor do sacrifício. A gente só cresce na dificuldade, assim, o caráter ele é forjado na dificuldade mesmo. Perfeito. Então, mesmo assim, para as famílias que têm muito recurso financeiro, eu sempre falo isso, tem que faltar alguma coisa. Tem que ter um quê de austeridade, tem que ter o sacrifício de lavar a louça, de colocar a mesa, de ajudar a cuidar do irmão, de colocar... Enfim, eles têm que ter alguma atividade em casa para que eles cresçam maduros. E não tem como a gente amadurecer sem passar por dificuldade. Então, isso é dever dos pais criar esse tipo de situação quando tem muito recurso. Porque quando tem menos recurso, automaticamente as famílias já vão colocando as crianças nessa rotina. É claro que isso não é 100% verdade nem para um lado nem para outro. Mas, na minha casa, eu vou criando essas oportunidades de dar banho na irmã mais nova, sim, de dar o jantar do segundo filho, de organizar a cama, de organizar brinquedo, organizar ambiente de estudo, faz isso pela mamãe. Hoje é seu dia de lavar a louça, hoje é seu dia de colocar a mesa. Porque é assim que a gente cria filho forte, perfeito, né? Muito chocada. Mas eu concordo, gênero, número e grau. E engraçado que lá em casa é exatamente assim que eu trato eles. Na realidade, as meninas falam assim, já conversa com os meninos como se eles fossem adultos dentro da linguagem deles. Mas eles têm que entender que a vida deles, o preço que a gente paga hoje, eu e o pai deles, eles têm que entender que eles também vão ter que dar para a sociedade de uma certa forma. Mas vamos pegar esse tema que você falou agora. Eu tinha várias coisas para perguntar, mas vamos pegar esse tema sobre os pais, né? Eu já entendi que a tua função ali na escola tá perto mais dos pais, formar pais. E como eu venho dessa formação de mulheres, vamos falar assim, hoje eu sinto que eu sou uma educadora de mulheres, uma educadora empresarial de mulheres. E as mulheres, elas estão frágeis, sabe? Elas estão frágeis e elas estão frágeis porque elas não se conhecem, elas não conhecem os seus pontos fortes, elas não conhecem os seus pontos a desenvolver e como desenvolve esses pontos. Então, elas olham para aquela vida de Instagram, como a gente está trazendo, elas acham que ali é um palco, que aquele palco ele é feito de um dia para a noite. Mas existe um bastidor, existe um joelho no chão, existe uma vida de leitura, existe um sacrifício. O sacrifício que se faça. Então, assim como eu vejo que as mulheres querem muitos resultados, sejam financeiros, profissionais, empresariais, elas não conseguem trilhar esse caminho, eu vejo também, às vezes, muitas mulheres perdidas como mães. E mulheres, assim, porque é o meu público, mas pais, né? Adultos. Então, vamos falar disso, dessa formação dos pais. Eu tava vendo o teu Instagram e alguns livros que tu indica. Então, 12 regras para a vida, né? Do Peterson. Os 4 temperamentos, eu quero falar sobre os 4 temperamentos. E eu entendo que o pai e a mãe entender qual o temperamento dele, para que ele se dê com o temperamento do filho, faz toda a diferença nesse mundo. E aí, para quem não sabe, né, os 4 temperamentos, eu já peço que tu explique um pouco quais são esses 4 e qual a tua visão dessa formação de pais para que eu forme filhos fortes. Quando eu estava por abrir a escola, um sacerdote da obra, eu estava numa formação da obra, a obra é a Opus Dei. Eu não sou da obra, mas naquele dia eu estava nessa formação. E ele falou assim para mim, e eu nunca esqueci: seu papel na escola é formar pai, professor e aluno, nessa ordem. Mas é claro, porque se a gente não forma o pai para entender aquilo que a gente quer, se a gente não forma o professor para agir junto com o que foi planejado, a gente não consegue formar aluno. E o que acontece? Eu acabei de dizer que eu não esqueci dessa frase, mas eu esqueci. Porque durante muito tempo, né, nesses últimos quase 4 anos, eu sempre achei
que eu estava na escola para os alunos, né? Então, eu amo observar as crianças no recreio. Às vezes eu tô com um terço no bolso da calça e eu caminho e eu fico rezando enquanto eu observo as crianças. Porque, como diz São João Bosco, no brincar a gente observa muitos vícios e muitas virtudes das crianças que a gente precisa corrigir ou, né, melhorar ou incrementar ou aperfeiçoar. Então, eu gosto muito de observar as crianças, eu gosto de passar no corredor e observar os professores, colocar o olho na janelinha e ver como é que o professor está dando aula. E, de fato, eu sempre achei que eu estava lá por eles. Porque as crianças, elas moram no fundo... Eu tenho duas paixões na vida. A primeira são as crianças, a segunda são os sacerdotes. De fato, eu tenho um apreço muito grande, que eu não vou conseguir traduzir, eu nem tenho a intenção, mas se não fossem eles, Jesus não chegaria até nós. Perfeito. Né? Então, assim, eu amo, assim, eu rezo sempre por eles, pela vocação dos sacerdotes, nominalmente, quando eu recebo a Sagrada Eucaristia, pelas crianças. E aí, parece que eu esqueci dessa frase desse sacerdote, cujo nome eu não lembro, e um dia Boca de Deus na sua vida, né? Como muitos passos que a gente dá que Deus está sempre falando, né, conosco. E aí um dia eu estava com o meu diretor espiritual, de fato eu tenho ali um diretor espiritual, porque a gente não pode não ter, né, achar que está por cima da carne seca, que nem, mas de fato eu preciso dar satisfação para alguém, eu preciso receber a orientação de alguém. Verbalmente, nominalmente, porque muitas vezes eu vou fazendo coisas que eu não tenho certeza que estão certas, eu preciso de alguém que me ajude nisso, né, de alguém espiritual mesmo. E aí, essa convicção de que eu estava ali para as crianças começou a mudar nos últimos meses, começou a me inquietar. Eu comecei a pensar, eu estou aqui para os professores, preciso formá-los. Porque uma coisa é a minha ideia de concepção da escola, junto com a dos meus sócios, né, falando a nossa concepção. Outra coisa é o professor conseguir executar em sala de aula. E aí pode ficar uma lacuna grande entre aquilo que foi pensado e aquilo que é executado. Sim. Então eu comecei a ter essa convicção, preciso estar aqui para os professores e formar os professores. E aí um dia eu levei essa inquietação para ele. E ele não deixou nem eu terminar a frase. Ele falou, você não está lá para os professores, você está lá para os pais. Que foi aquilo que eu falei alguns minutos atrás, né? Você está lá para os pais. E aí parece que as coisas assim, elas se tornaram muito claras com o primeiro dizer daquele sacerdote anterior. E de fato, os pais precisam ser formados, Jaciara, porque eles estão perdidos, como você falou, sabe? Eles querem, mas não sabem como, não têm ferramentas. E aí eu vou responder as duas perguntas em uma só. E eu vejo que as pessoas, elas não têm estabilidade emocional. Porque elas não têm maturidade, elas não têm equilíbrio. Então tudo pesa muito, sabe? A birra das crianças em casa pesa muito, aquilo é muito grande, quando na verdade é só uma birra de criança, é só um choro de criança. O meu processo, o meu trabalho pesa muito, aquilo é muito grande para mim, eu não consigo suportar. E eu vejo que essas pequenas pedras vão sendo grandes sacos, assim, que eles estão carregando. E quando eu olho de fora, é claro que eu não estou vivendo a dor, mas eu sempre penso, talvez isso aqui esteja sendo maximizado por uma coisa que é falta de maturidade, falta de equilíbrio. E a gente precisa resgatar nas suas orientandas, nas suas mulheres, né, com quem você orienta, uma coisa chamada vida espiritual. E eu não vou falar só do catolicismo, mas seja qual a religião que seguir. Deixando de Jesus, né? Né, assim, só pra deixar claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seja a religião, porque, de fato, a religião ela é o alicerce da vida espiritual, o alicerce da vida emocional, dessa estabilidade psíquica. Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Sim. Então não adianta só o corpo estar forte, malhar na academia, né, correr uma maratona e se sentir forte, se a alma tá fraca, né, se qualquer coisa abala, se vem um ventinho e a casa foi construída na areia, aquela casa é derrubada. Tem que ter um alicerce maior. E esse alicerce só é encontrado na religião. E a religião enquanto virtude, que é prática mesmo, né? Aquilo é prática. Eles têm lá um conjunto de... não de regras, mas um conjunto de preceitos a serem obedecidos, e você vai lá assim, faz sem reclamar. Às vezes você não está nem entendendo no começo, mas vai lá e faz. E deixa o Deus agir, deixa o Cristo agir, porque a graça vai alcançar.
que a graça sempre alcança. E aí depois parece que as coisas vão ficando mais claras, você vai começando a entender. É preciso estudar a doutrina, é preciso entender a religião, qual o objetivo, por que foi criada, como foi criada. Até para não ser levado pela opinião de outras pessoas. Isso é um conservadorismo, o mundo não é mais assim. Mas vamos trazendo as práticas espirituais que... eu sou apaixonada por esse tema, por quê? Porque para pessoas fracas, elas precisam seguir regras. Sim. Elas precisam seguir regras. Ela precisa ter hábitos, vamos falar assim, né? Hábitos, jejuar, orar, enfim, entender a catequese, ler a Bíblia, entender a palavra. Por quê? Porque senão você não se enche. E a verdade é essa. Como que eu vou para o mundo, como que eu vou me impor, de certa forma, colocar ali os meus pensamentos, se a boca fala do que o coração tá cheio. Então, o que você tá colocando pra dentro? E foi uma das perguntas que eu te fiz com as câmeras fechadas, né, desligadas. É como que você se enche? E você me respondeu, já, é Eucaristia, né? Eu vou pra missa praticamente todos os dias. Fala um pouco pra gente das suas práticas, assim, hoje, o que você entende, né? Eu já entendi que você reza o texto todo dia, mas o que você entende? Você me perguntou quando foi minha conversão, né? E foi nessa hora que a gente abriu pra gravar. A verdade é que eu cresci num lar católico. Então não houve um momento ali para eu pensar, meu processo de conversão está começando. Porque eu sempre fui à missa com minha mãe. Eu sempre fui à missa. Não houve um momento em que eu me distanciei. Mesmo quando eu fui morar fora, que eu fui fazer residência, mesmo quando eu passei num concurso que era o meu objetivo de vida em São Paulo, mesmo quando eu fui morar na França, que eu fui fazer cardiologia pediátrica, mesmo assim eu estava presente com o texto e com a Eucaristia. O que acontece é que, desde que eu comecei a estudar sobre educação, eu comecei a estudar também sobre filosofia. E São Paulo diz que nós temos 2 conversões, né? Acho que a minha segunda ainda nem chegou, tá longe. Mas uma delas, eu vejo assim que houve um aprofundamento da fé, porque na igreja, né, na igreja da qual eu faço parte, nós temos 3 pré-requisitos. Um é o magistério, outra é a doutrina, outra são as Sagradas Escrituras. E aprofundar-se nesses 3 tópicos gera uma segurança, gera uma estabilidade afetiva. E nesses últimos 7 anos eu vim me aprofundando na doutrina da igreja. De fato, entendendo que muitas práticas que eu adotava eram superficiais, e eu comecei a entender o motivo de tais práticas. Por isso que eu falei, olha, vai fazendo mesmo sem entender, porque a graça alcança. Então, desde 2006, eu frequento a Eucaristia com frequência. Ali eram 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, fora o domingo. E nos últimos anos eu passei, de fato, ir à missa todos os dias. Faço confissão frequente, ou semanal ou quinzenal. Rezo o rosário, né? Não só o terço, rezo o rosário. E algumas outras práticas. Atualmente eu estou lendo 2 livrinhos que me ajudam muito. Um é Filoteia, São Francisco de Sales, e outro é o Tratado da Consciência de Si Mesmo, de São Bernardo de Claraval. Então eu vou lendo os 2 juntos, um capítulo por dia, e meditando aquelas realidades da fé. E isso vai me ajudando a me concentrar, me colocar na presença de Deus, porque ninguém dá o que não tem. Eu só posso dar uma vida espiritual para os meus filhos se eu cultivar aquela vida espiritual. Porque de nada adianta eu exigir que eles rezem um terço, ou que eles frequentem a missa comigo, se isso for falso. Acontece que não adianta a gente querer ser. Não adianta querer ser exemplo, adianta você viver uma vida autêntica, uma vida que você sabe que os seus filhos vão olhar para você e falar aquilo que ela faz é verdade, porque ela faz o que ela fala. E isso vai dando uma consistência na vida para as crianças, na vida de quem está ao redor, porque eles começam a perceber a verdade nos seus olhos, a verdade no seu agir, a verdade no seu pensar. E isso aqui vai dando consistência para uma personalidade, a formação de uma personalidade madura. Então, tem essas práticas que normalmente eu nunca falo sobre elas, né? Assim, não publicamente. Tive momentos de crise, mas eu nunca deixei a Eucaristia, não deixei o terço, mas também tive momentos de crise existencial, né, de crise assim de, opa, o que está acontecendo? E aí meu diretor me segurou algumas vezes e a Eucaristia foi que me deu força esse tempo todo, né? Vamos falar um pouco sobre o propósito do Sanches, né? Sim. O Sanches é a escola da Lena e dos outros 4 sócios. Pode falar até o nome deles pra gente conhecer eles também. E a escola tem um propósito muito lindo, que é a educação clássica. É educação clássica e religiosa ou é só educação clássica? Então os meninos chamam Milton, Alexandre, Davi e Ranieri, e eu sou fã dessa galera.
Fã mesmo. Mas aí me fala um pouco deles, como é que eles entraram aí nesse projeto? Eles também faziam homeschool ou eram professores? Um deles fazia, mas não era ele que executava, né? Era uma professora que ia até a casa deles, mas um deles já fazia. Os outros têm filhos pequenos, né? Então ainda não conseguiram entrar nessa Mas eram professores ou eram pessoas Eles são professores, um da estadual, outros 2 da federal, outro é empresário. E eles já eram conhecidos, eles já eram um grupo de amigos e eu que ingressei nesse grupo. Entendi. Né? Eles eles chamam Círculo das Letras, eles estudam juntos desde 2009, né? Eles acompanham o professor Olavo há muitos anos, então eles têm uma bagagem intelectual muito grande. E uma amiga sabia do interesse deles em formar uma escola e do meu interesse, então ela nos colocou juntos e estamos juntos desde fevereiro de 2021, né? 2021, isso. Foi a nossa primeira reunião. E temos, assim, uma sociedade muito agradável. É sempre bom estar com eles, ouvi-los, tentar não tomar todas as decisões, porque nós somos um corpo, né, de gestão, então nós tomamos as decisões juntos, mesmo as decisões pedagógicas difíceis, eles me ajudam a tomar, não estou sozinha, isso para mim é muito... Você fica nessa parte mais pedagógica. Isso, eu faço hoje a direção da escola pedagógica, né? Perfeito. Então hoje sou eu que dirijo, eu que tomo de conta, mas eles me ajudam em tudo. Hoje, 2 outros trabalham na escola, um com a direção financeira, o outro, como a gente diz, ele é o assessor de assuntos aleatórios. É o que resolve tudo. Mas, de fato, ele é um mar, né? A gente que é rio, corre para o mar, e ele é, assim, a nossa base, né? O que une nós 5 de alguma maneira é esse, né? Perfeito. Que é um cara muito grande. E, então, estamos juntos daqui a alguns anos e espero que permaneçamos juntos tantos outros. Mas você fez alguma outra pergunta que eu acabei esquecendo? O propósito da escola. Então, a escola de educação clássica, mas você sabe que eu não ando levantando essa bandeira por onde eu ando. Por quê? A gente não consegue reproduzir o que os gregos faziam ali 2.500 anos antes do Cristo. Né? Então, a gente não consegue deitar no chão, observar os astros ou observar a natureza. Muita coisa está dita desses últimos 2.500 anos e houve um fato que marcou o nosso mundo, que foi o nascimento do Cristo. Então, a gente faz ali pouco do que representa a educação clássica como ela era nos tempos da Grécia. Mas o que a gente faz hoje? A leitura do que esses homens deixaram, né? A leitura das grandes obras que foram deixadas por eles. E isso é rico para nós. Isso é muito rico diante do direito romano, isso é muito rico diante da filosofia grega, isso é muito rico diante da religião cristã deixada pelo Cristo, que são as 3 bases da nossa civilização ocidental. Sim. Então é isso que a gente faz, o resgate das grandes obras deixadas por ele e aplicar hoje, no século XXI, na cidade de Teresina, na nossa escola. Porque não adianta a gente querer replicar um modelo que funcionava 2.500 anos atrás para a realidade de hoje. A gente tem que fazer as adaptações necessárias. Por quê? E aí eu vou até usar uma expressão e fazer uma comparação. A religião, por exemplo, ela não pode ser o caldeirão da bruxa, com um conjunto de regras de pode ou não pode, só pode usar saia, não pode usar saia, eu só posso comungar de joelho, não posso comungar de joelho, só pode usar saia. Enfim, é uma discussão muito boba, porque tem uma coisa muito maior do que aquilo que aprisiona. Perfeito. E assim como o termo educação clássica, ele não pode aprisionar e a gente ficar, né, só posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A gente tem que usar do termo, porque a gente sabe o que está fazendo e sabe que é bom, mas que aquilo traga uma certa liberdade para o nosso agir. Porque o fundamento de tudo é educar uma criança. E não educar só intelectualmente, também educar intelectualmente, mas educar afetivamente, educar espiritualmente e educar moralmente as crianças. É isso que a gente tenta fazer. O propósito é formar uma criança para ser um adulto pronto, um adulto que seja forte, que seja virtuoso, que saiba diferenciar o bem e o mal, e um adulto também forte intelectualmente, né? Então, às vezes, as crianças, elas vêm de outras escolas, que elas tiravam 9, 10 o tempo todo, e aí elas caem no Sanches, começam a tirar 7,5 e 8, e os pais ficam, opa, o que é isso aqui? Porque eu sempre parto do princípio, escola não é porque ela é religiosa que ela precisa ser fraca. Né? Que ela precisa ser fácil. E isso era uma conversa que eu sempre tinha com meu esposo quando a gente estava decidindo abrir a escola. Que ele falava, mas vai abrir católica, aí vai ensinar os meninos só a rezar, aí não vai ensinar os meninos a fazer o resto. Eu falei, de jeito nenhum. Porque fé e razão andam juntas, a gente não precisa cair nessa bobagem de, então é só fé, é só razão, vem ciência no meio, etc. Então, a fé e a razão são dons dados por Deus. E eles vêm de um único lugar, que é a verdade, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus criador de todas as coisas. A gente não precisa brigar. Então, de fato, a gente tem um ensino intelectual forte,
que passa sim pela memorização da tabuada, porque eu vou dizer que isso não traumatiza, que passa sim pelo uso da borracha, porque eu também vou dizer que isso não traumatiza, mas isso ensina as crianças a ler e escreverem corretamente, que passa pela memorização de poesia, que passa pela leitura de grandes clássicos como Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, Shakespeare, que passa por aquilo que a gente acredita que seja bom. A gente não usa tirinha da Turma da Mônica, não usa tirinha do Ziraldo, porque isso é rebaixar a linguagem desses meninos quando eles podem muito mais. Mas junto com isso, trazer uma formação espiritual sólida, né? Perfeito. Com base na doutrina da igreja, com base no Santo Terço, com base na Eucaristia que a gente tem na escola. Só que a gente não pode fazer isso todos os dias por todas as turmas. Então a gente tem uma organização interna para que a gente possibilite as crianças participarem de alguns sacramentos, do terço, mas de acordo com as nossas possibilidades também pedagógicas. Perfeito. Vamos voltar um pouco sobre os 4 temperamentos, que eu acho que ficou aberto. Então fala para mim, os 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, fleumático e o colérico. Você até citou alguns livros que eu coloquei, mas muita coisa vem mudando nos últimos anos. Então, alguns livros que estão lá no Instagram, eles foram ali, sei lá, importantes naquela época. Foram importantes naquela época, ali 5 anos atrás. E é claro que a gente precisa aprofundar. Então, acho que são livros como esses que eu citei lá, de educação e os 4 temperamentos, eles são muito bons para quem está começando. Perfeito. Só que eles são um pontapé inicial e a gente precisa aprofundar. Existem outros livros de temperamento também, que são bons. E respondendo essa pergunta diretamente, então... Fala o nome dos livros. Tô tentando lembrar aqui. Tô tentando lembrar, inclusive, o autor, mas fugiu. Quando ela lembrar, gente, se tiver terminado o episódio, eu coloco lá nos stories. Tô tentando lembrar. Existe um autor que fala que nós só temos 2 temperamentos. Ou irascível ou manso. Então, as pessoas, elas são divididas nessas 2 classes. Ou as mansas, as calmas, as polidas por natureza, ou aquelas mais irascíveis, né, que são mais ativas, que acabam tendo uma pitada de grosseria que a gente precisa educar. Sim. Mas o que o Ítalo traz, e aí são diversos autores que falam diversas coisas, né? Tem outro autor que fala que nós podem ser 64 de acordo com as combinações. Mas o Ítalo traz 4. Ele traz o fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Sendo o sanguíneo e o colérico temperamentos quentes, as pessoas extrovertidas, as pessoas que falam mais, né? Que esse ímpeto de falar é maior do que aquele de ficar reservado, de ficar calado. E o colérico é aquele que se deixa abater pela ira, né? Ele não consegue muitas vezes segurar a raiva e precisa colocar para fora. E aí o colérico, ele precisa ter um cuidado. Eu sempre falo isso para os coléricos que trabalham comigo, porque o símbolo do temperamento colérico é o fogo. E a gente precisa tomar cuidado para que não seja um fogo, um incêndio que destrói a floresta, mas que seja uma fogueira numa noite fria, em torno da qual todo mundo quer estar. O temperamento colérico, ele precisa ser trabalhado para que ele seja essa fogueira numa noite fria, não para que ele seja um incêndio devastador na floresta. Porque o colérico, ele vê um objetivo e ele vai tentar alcançar aquele objetivo, muitas vezes ele vai passando por cima de tudo que está na frente, porque são necessariamente as pessoas empreendedoras, as pessoas que tomam as decisões mais difíceis, as pessoas que fazem o mundo girar. Mas nem por isso são as melhores, porque cada temperamento tem suas virtudes, né? Tem aquilo que é muito bom e aquilo que precisa ser melhorado. Os sanguíneos, eles também são pessoas extrovertidas, mas são aqueles muito sociáveis. Aquelas pessoas agradabilíssimas, em que, assim, aquelas pessoas perto de quem todos querem estar. Porque são os mais risonhos, os mais alegres, os mais acolhedores. A diferença é que o colérico, ele tem um temperamento mais seco. Sabe aquela pessoa que parece seca, assim, um pouco mais grosseira no falar? O sanguíneo, ele é mais doce, ele cativa. Então, às vezes, todo mundo tem um amigo sanguíneo, por quem todo mundo é apaixonado, porque é aquele que organiza a festa, aquele que faz acontecer e aquele que cativa todo mundo. E aí, do outro lado, nós vamos ter os mansos, os temperamentos mais introvertidos, que são o fleumático e o melancólico. Sendo o fleumático, o símbolo do fleumático a água, né? Então, assim, a gente pensa que quando a gente coloca água num copo, ela tá agitada, mas depois ela se acalma, né? E o fleumático é aquele que vai sendo moldado ao ambiente onde ela está. Aquela pessoa que onde você coloca, ela fica. Para ela tudo tá bom. Então, vai fazer isso aqui, tá bom. Aí vai fazer aquilo, tá bom também. Então, aquela pessoa que normalmente é mais reservada, que guarda mais as coisas, essas coisas têm, assim, os acontecimentos têm uma chance de marcar maior.
que falam menos, mas que se adaptam, se moldam ao cônjuge, se moldam ao ambiente onde elas Sim. estão, ao trabalho. São pessoas normalmente muito fáceis de lidar. E o melancólico, por outro lado, ele tem um temperamento introvertido e mais seco, porque o fleumático ele acaba sendo doce. O melancólico, o símbolo deles é a terra, do sanguíneo é o ar, né? Eles são mais dispersos por natureza e o melancólico, o símbolo é a terra. Então, são pessoas mais reservadas, mas pessoas muito profundas, pessoas que são capazes de grandes meditações, mas aqueles em que os acontecimentos também marcam tudo, como a gente colocar uma faca na terra, fica a marca. Então, conviver com um melancólico, por que a gente precisa entender isso? Porque ter filho melancólico, ter filho mais reservado, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque isso acaba marcando muito as crianças. E às vezes marca, a gente não sabe que marca, isso só vai se manifestar anos depois, com as frases que foram ditas, Sim. com as atitudes que foram tomadas, que aquela criança absorveu e que ela não colocou para fora. É entender os temperamentos, portanto, é um ponto de partida, ele não é o ponto de chegada, né? A gente não precisa ficar enquadrando todo mundo, ele fez isso porque ele é colérico, é porque eu tenho um filho sanguíneo. Ele é o ponto de partida, então eu entendo o que meu filho é, eu entendo o que eu sou, para eu adequar melhor o meu relacionamento com ele. Eu que sou colérica, saber refrear, né, ali, a minha raiva, não deixar isso agir sobre os meus filhos, mas isso é moldado também pelo espírito, é moldado pelas práticas espirituais, é moldado pelo jejum, porque o jejum, a gente está restringindo aquilo que a gente quer comer, então é uma maneira de a gente começar a restringir também aquilo que a gente quer falar, né, assim, sendo bem leviana. Perfeito. E só deixando uma faíscazinha para quem quiser pesquisar isso. Então, eu que sou colérica, eu preciso tomar cuidado com isso, mas não está determinado para sempre. O seu temperamento, de fato, ele não é mutável, mas a maneira como você age, ela é mutável. Perfeito. Porque a gente pode organizar isso. Mesmo colocar um fleumático que tem uma tendência mais a a preguiça, colocar para trabalhar, como um colérico também frear um pouco, enfim. Tudo isso é moldável pela vida, porque se a gente acreditasse que isso não era moldável, a gente não precisava nem se educar, nem educar as crianças, porque já estava dado. Então, de fato, nós precisamos acreditar que os nossos vícios, que não são necessariamente do nosso temperamento, mas também da nossa personalidade, precisam ser melhorados, precisam ser extirpados, e a gente só tem consciência disso quando a gente estuda. Por isso esse tratado da consciência de si mesmo, de São Bernardo, eu acho ele fundamental para que a gente vá se colocando no espelho. Perfeito. Sabe, vá fazendo uma análise, não nesse sentido de autoconhecimento que fica fechado, mas no sentido de como é que eu posso melhorar, o que é que tem em mim que eu posso arrancar de ruim. E eu acredito, né, Helena, que esses questionamentos, o autoconhecimento, esses questionamentos sobre quem eu sou e o que eu posso melhorar, é para sempre. Sim. Para sempre, assim, pra gente como adulto, sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter o que a gente trabalhar a nossa personalidade, o nosso comportamento. Sim. Mas eu queria fechar esse podcast com mais uma pergunta. O que é que tu acredita que a beleza, o belo, influencia na nossa vida, como comportamento, tanto como pais, como crianças, mas o que é que você acredita sobre o belo? Então, a beleza é um atributo de Deus, né? Ele é beleza, ele é verdade e ele é bondade, não nessa ordem. Então, tudo aquilo que é belo vem de uma fonte. Apreciar o belo abre um lugar na nossa alma que faz a gente contemplar o céu. Então, vamos pensar, quando a gente chega numa casa que está muito desorganizada, com o teto baixo, mal cheirosa, o que aquilo impacta no meu interior? Aquilo traz um sentimento, traz uma emoção, aquilo evoca alguma coisa dentro de mim. Assim como eu entrar em uma casa que está organizada, que tem um cheiro bom, em que as coisas estão ordenadas, aquilo também evoca alguma coisa na minha alma. Eu ver um livro que tem uma ilustração bonita, isso me evoca um sentimento, diferente de eu ver um livro com uma ilustração feia. Eu passear pelo mundo e observar a natureza, uma cachoeira, uma paisagem bela, aquilo evoca alguma coisa em mim, assim como eu passear por um lixão também evoca um outro sentimento. Diante disso tudo, dessas três realidades que eu coloquei, a gente só pode entender que a beleza evoca uma coisa chamada transcendência. É o meu espírito que está sendo convocado naquele momento, e o espírito é a parte da nossa alma que se comunica com Deus. Então, apreciar o belo faz a gente ter contato com Deus, faz a gente tentar alcançar algo
que as palavras não traduzem, porque Deus não pode ser descrito em palavras, porque Ele é muito maior do que as palavras podem traduzir, porque Ele é a beleza infinita, é a bondade infinita, é a verdade infinita, é a justiça infinita, é a misericórdia infinita, e a nossa concepção humana não consegue alcançar o infinito, porque nós estamos presos ao tempo e ao espaço, então a gente não consegue alcançar a eternidade, a gente não consegue entender o que é a eternidade, mas Deus é a fonte disso tudo, então é claro que ter contato com a beleza me faz alcançar, de alguma maneira, essa semente de Deus, assim como estar num ambiente sujo, nessas 3 realidades que eu também apresentei, evoca alguma coisa dentro de mim que faz não querer estar naquele lugar. Quando você vai entrevistar uma pessoa para o emprego, isso está dito no estudo, não sou eu que estou afirmando. Uma mulher ou um homem que está mais bem apresentado, que está melhor apresentado, que está cheiroso, que está com uma roupa bonita, que está visivelmente mais bonito, ele passa uma ideia maior de competência, então ele tem uma chance maior de conseguir alcançar um emprego. As pessoas, quando elas vão ver no Instagram, o que elas querem ver? Pessoas bonitas, ricas, que é por isso que gerou aquela nosso pontapé inicial da fragilidade, de saber que você não alcança esse lugar, ou elas querem ver blogueiras feias. Na verdade, nem acho que existe blogueira feia, porque ninguém nem acompanha essas blogueiras. As blogueiras normalmente estão sempre muito bonitas, muito bem vestidas, né? Elas parecem até cheirosas quando a gente vê, né, do outro lado. Então é isso que a humanidade quer. O humano, o ser humano de fato, quer o belo, quer o bom, quer saber qual é a verdade, né? Assim, você pensa que quando alguém mente, você sempre quer saber a verdade, porque aquilo está no nosso interior, está na nossa semente. A busca pela verdade, a busca pela bondade, a busca pelo belo. Uma salva de palmas. Lena, 1000 vezes obrigada. Deus te abençoe grandemente. Foi sua muito bom, família, obrigada. seu colégio, seu casamento, que hoje tudo que você toca vire ouro. Que as pessoas possam conhecer cada vez mais o seu trabalho, que eu já entendi que não é sobre você, isso é chamado. E assim, eu tô muito feliz, você me ensinou muito hoje, tá? Obrigada, de verdade. Obrigada pelo convite. Temos presentes! Olha aí, temos presente do Mulher que Age. Muito obrigada. Eu tenho outras empresas também, Lena. Aqui tem presente de todas. Devia ter, né? Vou mandar pra ela. Então, a gente é um grupo de empresas. Você conheceu o Centro Liderar, mas a gente tem as Smart Games também, que é toda essa parte de tecnologia. Olha, seus filhos não usam celular, mas você usa, né? Então fica bateria portátil. Que maravilha. Obrigada, o carregador já estava na minha bolsa. E aí muito é uma obrigada. Camisa onde a gente traz uma identidade para as mulheres. E aí é um convite para você vir conhecer a Mulher que Age com a gente em novembro. Assim, vai ser... eu acho que ela tem que ir pro almoço para ela falar sobre verdade, bondade, justiça e misericórdia para as mulheres. Então, obrigada, tá, amiga? Obrigada de verdade. Gente, vocês gostaram? Não, vocês gostaram não, vocês amaram. Eu segurando o choro pra maquiagem não derreter, porque é o primeiro de muitos outros episódios. Lena, deixa uma frase para essas mulheres. Mães, ou mesmo aquelas que não são mães, eu sei que muitos de vocês estão procurando alguma coisa. Parece que muitos estão procurando só um sucesso profissional, parece. Mas eu sei que no fundo mesmo, não é só um sucesso profissional que estamos procurando, porque há algo para além desse sucesso profissional. E a gente não pode perder de vista o nosso papel de Estado, aquilo que a gente foi chamada a ser. Então, se é esposa, não pode colocar o trabalho acima do cônjuge. Se é mãe, não pode colocar o trabalho acima dos filhos. O que acontece é que as coisas elas precisam ser organizadas, ordenadas. De fato, é claro que se pode trabalhar fora de casa, é claro que se pode empreender, é claro que se pode ser uma empresária, mas tendo sempre um norte, tendo sempre uma direção da hierarquia das coisas. Então, aquilo que vem em primeiro lugar, ela não pode ir para o último lugar, porque parece que não, mas a conta chega, né? A conta sempre vai chegar. Então eu desejo boa sorte a vocês que querem empreender, empreendam, voem alto, mas sabendo que o nosso objetivo é chegar ao céu e que para isso nós não podemos deixar os nossos de fora. Então não deixem os maridos e os filhos de lado apenas para empreender, mas empreendam junto com eles. Uau! Beijo, gente! Muito obrigada!